Então, hoje é com muita gratidão, muita alegria que eu estou aqui hoje reunida com o Alberto, o doutor Alberto Gonzalez, um grande mestre, né, autor de Lugar de Médica na Cozinha, de Cirurgia Verde. Vou tietar, hein? Aliás, tem que assinar para mim, hein? E é, hoje a gente, assim, para quem não sabe, né, Alberto, ele foi o meu primeiro professor de alimentação viva na Oficina da Semente, na Lapa, lá nos idos de 2005, 2006, uma época muito intensa na minha busca do desejo do aprendizado com a culinária viva. Então, foi com ele que eu aprendi a fazer o primeiro suco verde bom, gostoso, né? E hoje, né, eu acho que funcionou, né? Porque eu não parei mais. É isso mesmo. Eu também tenho muita gratidão pela pessoa que me deu o primeiro suco verde. Você tem uma gratidão infinita, que foi a mãe da Mariá, que está aqui até comigo me ajudando nas cenas hoje aqui no consultório em Sorocaba. A Mariá, a mãe dela é a Janaína. Eu sempre digo, eu sei a data e a hora exata. Foi no dia 8 de janeiro de 2002, às 9 horas da manhã, eu recebi meu primeiro copo de suco verde das mãos da Janaína. Fui visitar ela, ainda não conhecia ela, estava recém conhecendo ela, e ela simplesmente me presenteou com esse presente de vida, né? Que daí também nunca mais parei, né? A Janaína é muito querida, né? Por você eu tive a alegria de conhecer a Janaína. Muito Pois bom. é, E a e Mariana é depois, pequenininha, né? essa oficina na Lapa, Juliana, você também foi testemunha. Você sabe aquele início, você imagina assim, aquele momento muito inicial de alguma coisa, que algo tem aquela explosão inicial, que ela, por mais que você se aperfeiçoe, por mais que você fique perfeito em alguma coisa, por mais que você fique um expert num assunto, nada substitui a força, a energia, aquela energia de amor, aquela explosão que caracterizam os primeiros dias de algum trabalho. E foi justamente na Lapa. Ali, e eu digo assim, até hoje, são 14 anos, até hoje, o que eu estou fazendo aqui no consultório do Sorocaba, nos cursos bases que eu também faço, aqui no interior de São Paulo, tudo que eu venho fazendo hoje ainda é um reflexo daquela explosão. Aquilo que aconteceu na Lapa foi um momento perfeito, porque já era médico, já era professor universitário, era cirurgião, fazia endoscopia, e eu atravessava a rua, deixava o endoscópio na sala de endoscopia, tirava a roupa de cirurgia, atravessava a rua, pegava uma faca e começava a trabalhar na cozinha da Oficina da Semente. E com o tempo eu fiz o consultório no andar de cima da Oficina da Semente. Ou seja, e comecei a dar as aulas ali. Era um lugar muito perfeito. Eu ainda estou procurando reencontrar a perfeição da Oficina da Semente na Lapa. Aqueles primeiros dias, aqueles primeiros anos de trabalho, eles tinham muita energia. Aquilo foi fabuloso demais, né? Uma lembrança muito forte e muito mais do que uma lembrança, é uma base para o meu trabalho. Com muita gratidão, posso dizer assim, como voluntária no serviço, como usuária daquele serviço que você ofereceu naquele lugar e pela experiência que a gente teve, né, de receber tantas pessoas de tantos lugares do mundo, com tantas atividades, assim, foi realmente um momento muito especial. Foi. Eu queria Aliás, você mais sabe, falar que eu perdi o emprego, lembra? eu lembro. E você sabe, Juliana, como é que foi o nome Lugar de Médico na Cozinha? Como é que ele aconteceu? Não. Então, foi na Oficina da Semente. Eu já estava escrevendo o livro, eu não tinha ainda um nome para o livro. Aí eu lembro que apareceu uma menina, uma uruguaia, chamava Verônica. Menina muito bonita, ela era uma malabarista. E ela apareceu lá para ajudar na cozinha. E um dia que eu entrei, ela estava lá e o pessoal ficava brincando muito. Lembra que tinha sempre uma turma que vinha colaborar? Você fez parte dessas pessoas, né?
E eu lembro que alguém falou assim para a Verônica, falou, Verônica, você tem que ficar aí mesmo, porque lugar de mulher é na cozinha, brincando, né? Obviamente zoando com ela. E eu estava com a faca na mão, cortando uma berinjela, já preparando o almoço, junto com o time todo. Eu falei, não, 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 lugar de mulher não é na cozinha, lugar de médico é na cozinha. Eu falei aquilo brincando, e quando eu falei, ficou aquele silêncio, né? Tipo assim, que engraçado, né? Lugar de médico na cozinha. Eu falei, puxa, eu estou aqui cortando a berinjela, sou médico, atravessei a rua, do outro lado eu sou médico, aqui eu estou cortando uma berinjela, e eu acho que bateu, né? Exato. E é muito perfeito, né? É muito forte esse nome. Ele não é só perfeito, eu vou dizer mais, Juliana, sabe o que ele significa? Ele dá um significado da maior importância naquilo que eu estou procurando alcançar. Nesse consultório aqui em Sorocaba, você vê que eu tenho uma telinha aqui atrás, porque isso já me dá essa possibilidade de eu desenhar para o meu paciente. Eu normalmente uso caneta e desenho o intestino, desenho capilar, desenho coração, desenho bactéria. Então, eu sempre aproveito, eu fiz a minha formação atual em medicina integrativa, e está na base da medicina integrativa é essa possibilidade de você educar em saúde. Você dá educação em saúde, você educa aquela pessoa. Eu também comecei isso lá na Lapa. Eu lembro que a proposta sempre era a proposta de educação em saúde. Mas, aí que está o grande detalhe, Juliana, e é nisso que a nossa conversa tem muita importância hoje, que você sabe muito bem, assim como eu, o que eu vou dizer agora, você sabe muito bem o que eu vou dizer. Você pode ter o melhor médico do mundo, você pode ter o melhor nutricionista do mundo, você pode ter a clínica mais decorada do mundo, tudo muito chique. Se você não der aula de culinária para o paciente, se não mudar a cozinha do paciente, se não mudar os hábitos culinários de como ele prepara a comida, nada vai mudar mesmo. Não adianta, não muda. A cozinha, a mudança no universo culinário, no universo cultural culinário, né? Isso envolve texturas, sabores, odores, coloridos, salgados, todo aquele fascínio que a gastronomia nos oferece, ele tem que ser transmitido na forma de alimentação baseada em plantas, e aquele paciente que comia uma carne, que comia um peixe, que comia um queijo, ele tem que entender que agora ele está comendo algo muito melhor do que aquela carne, muito melhor do que aquele peixe e muito melhor do que aquele queijo. É aí que a gente ganha a causa, né? A gente ganha a causa, quer dizer, o diabetes começa a ter controle, a hipertensão começa a ter controle, e até o câncer, que a gente atende muito câncer aqui, as pacientes com câncer começam a controlar mais a doença. E, Alberto, você tem uma aula que eu lembro muito fortemente dela, entre outras, porque, além de ser bom médico, você é um excelente professor, você sabe disso, né? Você tem o dom da oratória, assim, muito inspirado. E tem uma aula sua que eu nunca mais vou esquecer, que é quando... Aliás, a gente estava até naquele carnaval vegano, lá em BH. Você falou, nossa! Chegou lá, a galera tava muito adoecida, e a gente fazendo suco verde, você conduzindo aquilo, eu falei, cara, como ele vai conseguir fazer isso? E, enfim, tava lá a Janaína, todo mundo, pai, a gente conseguiu fazer, né? E eu orquestrou aquilo muito bem, que foi assim, era super junk, cheio de hambúrgueres e coisa e tal, e a gente lá lembra disso? E que você, coisa, né? naquela ocasião, falou muito sobre a questão do açúcar, né? Lembra você falando das festas infantis e tal, e a gente aqui está no movimento. Eu estou muito inspirada desde o aniversário de 1 ano do meu filho, do Lucas, com a questão dos doces, né? Te falei dos doces que alimentam, né? E nutrem, diferente dos doces que inflamam e destroem, né? E eu queria muito aproveitar esse nosso momento aqui hoje para você falar desse jeito que só você sabe. Sobre essa questão do açúcar, dos doces, da alimentação viva na saúde. Ótimo, claro, vamos falar disso agora.
Yes! É um assunto, é um assunto que me interessa muito, né? Primeiro, quando a gente fala de doces, quando a gente fala de doces, a gente tem que pensar numa coisa muito importante. Vê se o desenho aparece aqui, se desenhar. Aparece. Então, eu vou desenhar. Está aparecendo? Tá assim. Tem um pouco de reflexo da luz, mas dá para ver as três bolinhas, sim. Você está vendo que eu estou fazendo várias bolinhas, né? Sim. Então, essas bolinhas coloridas são frutas, tá? Então, se você olhar bem, na natureza, essas frutas têm uma cor. Elas podem ser dessa cor, podem ser uma cor esverdeada, elas podem ser de uma cor mais escura, como o jamelão, né? Isso é muito curioso, que a natureza ela nos provê as cores. Então, a gente pergunta assim, mas por que será, né? Ou ninguém pergunta, né? Então, assim, essas frutas, elas têm cores. Essas cores, elas chamam a atenção, na natureza, inclusive. No meio do verde, você vê azulão, você vê de um outro verde. Isso desde que nós éramos seres primitivos, né, os catadores e coletores, o primeiro estímulo que chamava atenção era a cor. E olha que curioso, as cores, elas também designam o fitoquímico que está dentro daquela planta. Por exemplo, se eu tenho uma fruta que é vermelha, é porque ela tem resveratrol. O resveratrol dá a tonalidade vermelha. Se eu tenho uma planta que é cor de laranja, é porque ela tem o caroteno, que está dando a cor laranja. Se ela tem a cor verde, ela tem, então, milhares de fitoquímicos que dão a cor verde. É muito fascinante, é como se a natureza tivesse uma comunicação muito ancestral com a gente. E ela vem e nos traz aquela cor, né? E aquela cor nos traz uma clara noção de que aquilo é um alimento importante naquele momento, que a gente está precisando dele, a gente precisa daquele alimento e vai atrás dele. Então, por que eu estou falando isso? Característica de uma fruta, né? Cor. Qual é a outra característica de uma fruta? É o sabor doce, né? As frutas, a característica de praticamente todas as frutas, claro, tirando o limão, algumas frutas cítricas que contêm mais ácido cítrico, né? Apenas o ácido cítrico, elas têm a característica do açúcar, do gostinho doce. Puxa, tem gosto doce. Isso é uma coisa saborosa, você busca na natureza. E olhe, pasma, do mesmo jeito que as cores designam fitoquímicos bem específicos para aquela fruta, acredite se quiser, o sabor doce não tem a ver com açúcar. O sabor doce numa fruta tem a ver com o índice de cálcio que essa fruta tem. Por que eu estou dizendo isso? Que quando uma criança vai atrás de uma fruta, ela está querendo o fitoquímico, ela está querendo a vitamina e ela está querendo o cálcio. O que nós fizemos esses anos todos com as crianças? Nós adulteramos, criamos corantes, criamos cores artificiais que designam isso aqui vai ser de morango, isso aqui vai ser cor de laranja, vai ter gosto de tangerina. Criam-se, inclusive, os gostos e joga-se uma quantidade mórbida, extremamente indecente de açúcar. Então, o doce, e você que está com o Lucas aí, eu estou sempre tive crianças em casa. Então, assim, quando você vê que a criança vai ávida para querer cálcio, fitoquímicos, fitonutrientes, vitaminas, e você vai dar para ela um corante com açúcar. Olha, é chocante, né? É algo muito chocante. Exato. E é o motor da infância. E se você deixar uma criança, se você der mole com o Lucas, como às vezes eu dei mole com a Gabriela, por exemplo, e olha que elas frequentam uma escola Waldorf, aqui no interior de São Paulo. Deu mole, foi para a festa de São João da escola, foi para a festa, uma orgia de açúcar
É uma orgia de açúcar com corante. E é festa da escola. Então, você custa um tempão para você educar aquela criança, que aquele sabor vai vir com aquela cor, vai vir com aquele nível de açúcar, porque aquilo é um nutriente para a criança, fundamental para o desenvolvimento dela, e ela é corrompida numa festa de escola, numa festa de aniversário, e essa corrupção que ela recebe um impulso corrupto, e ela se acostuma, porque depois ela fala, não, eu não quero mais aquela fruta, eu quero aquele sabor, eu quero aquele açúcar, eu quero aquele sabor doce, porque aquilo me deixa feliz, aquilo é o que eu gosto. Então é muito terrível quando isso acontece com uma criança que foi bem educada em casa, e às vezes ela vai para o aniversário, vai para uma festa da escola, e acontece essa tragédia que é ser apresentada a essa droga, né? Que o açúcar é uma droga, ele entra no corpo e ele vai estimular receptores cerebrais que são os mesmos que a cocaína estimula, ou seja, são receptores dopaminérgicos, né? Que dão a sensação de prazer imediato e de querer mais, né? Então, tudo isso E o pior, né? Você vê que eu pensei há 14 anos atrás, né, quando eu comecei, você lembra dessa fase, né, Juliana? A gente olhava para o mundo e dizia, nós vamos mudar esse mundo, né? 14 anos depois, eu não vou dar uma mensagem triste aqui, vou dar uma mensagem pé no chão. A gente vê que o poder do alimento industrializado ele é muito gigantesco. Ele é muito grande, ele é muito perverso, porque ele pouco está se importando da criança brasileira se tornar obesa e diabética. Não está nem aí. Os acionistas da Nestlé, os acionistas da Coca-Cola, os acionistas das grandes empresas que deliberam açúcar a nível populacional, eles são apenas o interesse dos acionistas. Se você perguntar se eles estão interessados na saúde dessas crianças no terceiro mundo ou nos países emergentes, que é o caso do Brasil, eles não estão nem um pouco interessados. Eles não estão nem aí que as crianças vão desenvolver diabetes com 12 anos de idade, com 15 anos de idade, vão ser obesos, vão ter colesterol alto e vão desenvolver outras doenças. Existe uma matéria que saiu no New York Times, uma matéria muito importante que saiu no ano passado, em 2019, mas é muito recente, e que, inclusive, replica uma pesquisa que foi publicada no American Journal of Nutrition. E um escândalo, a matéria é escandalosa, mostrando como a Nestlé, Juliana, a Nestlé, ela está entregando, se chama Chandelle Paçoca, olha os nomes, Kit Kat, Chandelle Paçoca e um grego lá, um iogurte grego, que tem a quantidade de açúcar que você comeria numa semana, você tem apenas num desses 12. Caramba! Então, eles estão entregando, eles arrumaram revendedoras, como revendedoras da Avon. Mulheres que vivem abaixo da linha da pobreza, começam a ter um salário ali de R$500, de R$400. O salário não, elas vão ganhando comissão e no final do mês elas ganham esse dinheiro. Para quê? Para entregar para famílias de baixíssima renda os produtos da Nestlé. Caramba. Com essa quantidade de açúcar, com esses corantes, com essas substâncias todas que eu estou aqui falando. Então, eu digo, a gente vai mudar o mundo, Juliana? Eu acho que a gente vai mudar o mundo. Ainda continuo confiante. Mas a gente tem que ter uma noção que os que estão do outro lado trabalham de forma organizada, com o apoio dos governos, com o apoio dos principais governantes do país. Porque eles estão ganhando com isso. Aliás, eles já ganharam, porque ganharam os votos, né? Ganharam dinheiro de campanha da Nestlé. Muita gente ganha dinheiro de campanha da Nestlé, para que essas atitudes, que esse crime, vamos falar em crime, esse crime de levar açúcar para a população carente,
Veja, nessa matéria eles dizem, eles têm conhecimento de tudo sobre o Brasil. E a matéria fala assim, o nome da matéria é Como as multinacionais dos alimentos colocaram a população de baixa renda no Brasil de joelhos. É o nome da matéria, do New York Times. E deixa claro isso, que eles organizadamente fazem isso. É uma coisa organizada, é uma coisa que envolve muito dinheiro, envolve acionistas, envolve vendas. E aí que está o grande detalhe, o mais perverso. As pessoas usam o dinheiro do Bolsa Família para comprar Kit Kat, comprar chandelle e paçoca e comprar o grego para os filhos, né? E essas mulheres, elas vão lá e mostram o rótulo. E no rótulo, elas contam o que eu acabei de contar aqui no quadro, elas contam na forma de mentira. Elas contam a grande mentira. Elas mostram o rótulo desses alimentos e dizem, olha, esse alimento tem vitamina, exatamente na dose que o seu filho precisa. Esse alimento, elas só esquecem de contar que tem uma quantidade enorme de corantes, substâncias químicas, e que tem uma quantidade gigantesca, indecente, de açúcar. É isso. Fato, fato. É meio o que acontece nos pacotes de ração de cachorro também. Imagina. Ai, é. E eu acho que assim, tem uma coisa que a gente falava muito assim, né, que o abacate tem verdade, né? A ideia de que é fugir dos rótulos, né, Elber? Tem um aspecto, eu lembro que você falava nessa sua aula, eu lembro muito dessa sua aula, sabe? Já me inspirou para muitas falas. Quando a gente, do resultado no aspecto emocional das crianças, né? Da forma que elas entram numa festa e como elas saem dessa festa. Nossa. Isso, vai. Olha, eu tive que filmar, eu filmei justamente a minha filhinha Gabriela voltando de uma festa de São João na Escola Waldorf aqui no interior de São Paulo. Ela já está com 10 anos agora, quer dizer, faz 6 anos que eu filmei essa cena. Ela ficou em algum desses discos duros que a gente deixa aí guardado, eu tenho guardado. É uma cena terrível. Eu nunca vou mostrar ela a nível público. Eu mostraria para você, Juliana. Olha isso daqui. Era a minha filha voltando de uma festa de São João na escola. E que foi o primeiro embriaguez. Foi ali que eu vi pela primeira vez. O que você enxerga é uma embriaguez. É uma libação de açúcar. É embriaguez, estado de embriaguez. E ela estava com aquela bebedeira, a bebedeira melancólica, a bebedeira triste. Sabe quando a pessoa toma um porre e começa a chorar? Aham. Ela entrou no carro chorando, ela gritava, chorava, se atirou no chão do carro. O carro era grande, ela era pequenininha, ela se deitou no chão do banco do carona, do motorista, e eu filmei ela no chão se contorcendo e chorando, e gritando, porque aquela cena foi muito chocante para mim. E um dia eu quero achar esse vídeo e mostrar para ela, filha, olha o que aconteceu quando você comeu açúcar na escola. Você saiu da escola e não era dor de barriga, não. Era mal-estar mental, era mal-estar, era uma intoxicação cerebral. Foi aquela coisa que eu te falei. Ela vai para a escola, a professora sabe, as pessoas sabem. A gente deu mole, a gente não foi, a gente estava fazendo uma outra atividade e fomos só buscar a criança. Quando a gente foi buscar, a gente viu aquela cena. Ela foi com uma babazinha, eu lembro que ela foi com a babá. Aí eu lembro que eu cheguei para a babá e conversei muito com ela, né? Puxa, mas é complicado. Foi a primeira vez que eu vi uma criança educada até os 4 anos de idade, 5 anos, comendo só a fruta que vem da natureza, ser enganada, ser corrompida e entrar bêbada, entrar intoxicada no carro depois do consumo com aquela droga. Foi chocante. Foi algo chocante. Dramático. Na minha memória é algo muito chocante.
Pois é, essa coisa que a gente vê, né, final de festa, eu lembro você falando muito disso, quando a gente acha que as crianças estão eufóricas e estão cansadas, não, elas estão inflamadas e estão alteradas pela quantidade de açúcar que a gente oferece. Sim, é, é, é uma excitação totalmente artificial, né? É uma excitação ruim, né? Alterada, né? É um comportamento alterado. E o É, problema, Juliana, é que a criança não só é como uma droga. Depois ela fica querendo doses cada vez maiores para atingir que começa como um estímulo extremamente aversivo, né? Contrário ao bem-estar, passa a se tornar um prazer para essa criança. Aí ela fica querendo cada vez mais. E é sim, eu vejo isso aqui, como isso é nítido. Alberto, vamos falar um pouco sobre essas possibilidades alternativas de adoçar? Daquilo que a gente usa dentro da alimentação viva e depois falar até um pouquinho desses processados. Queria ouvir sua opinião também sobre os tóis da vida, eritol, xilitol. Dá uma passagem assim, o que a gente pode oferecer com índice glicêmico razoável, como é que a gente faz na alimentação viva, né? E até onde a gente deveria ir nessas alternativas sob o aspecto do apelo do índice glicêmico e tudo mais. Olha, eu conheço assim, o que a gente mais lida atualmente é o xilitol, né? Aspartame eu nunca vou lidar, estévia é outra coisa razoável. E eu considero um adoçante, e você sabe muito bem disso, você faz muito doce vivo, né? Eu considero um adoçante as frutas secas. E isso tem que chamar atenção, né? Porque eu já comi, Juliana, eu já comi torta feita por gente muito boa, torta viva, né? 100% viva e só com ingrediente natural. E ela estava para deixar qualquer diabético com 400 de glicemia, sabe? Estava com alta glicemia e tinha ingredientes totalmente naturais. Então, isso é uma coisa muito importante. Quem faz a culinária de doces vivos precisa equilibrar. Então, eu passei a interferir um pouco mais na receita dos doces do curso básico, que já teve doce lá que eu servi, e comigo eu não tenho perdão, né? Porque eu tenho pacientes com diabetes. Né? Então, você vê um paciente, de repente, você ouve a notícia. Nossa, o paciente está com glicemia lá 400 e tanto, porque comeu um pedacinho da tortinha. Né? Aí eu voltei para a cozinha e a gente redesenhou muitas tortas e ao invés de colocar a fruta seca batida com a castanha, que normalmente é a forma, a gente tenta mudar essa proporção. A gente tenta botar o mínimo de fruta seca para dar liga e o resto castanha. Né? E até a gente usa farinha que sobrou da amêndoa, quando fez o leite da amêndoa, sobrou aquele bagaço da amêndoa. Então, a gente vai fazendo misturas para aquilo ficar mais proteico e ter menos açúcar. Então, eu acho que uma observação muito importante é essa. A gente fazendo o doce mesmo, o doce vivo, o doce vegano, o doce plant-based, né, baseado em plantas, a gente precisa criar métodos do doce. Como é que é aquela de dizer? Qual é o doce mais doce? É o doce de batata doce, né? É para esse doce de batata doce ficar menos doce, né? É puxar um pouquinho para a coisa ficar equilibrada. Então, eu procuro sempre dizer que é importante que nós nos livremos do paladar adocicado. A educação é mental. A gente tem que treinar as pessoas que é muito melhor beber aquele suco sem jogar açúcar dentro, que eles já têm o açúcar suficiente. Então, você não jogue açúcar no suco. Você não jogue açúcar naquela fruta. As pessoas não podem comer uma salada de frutas, querem jogar leite condensado, por exemplo. Né? Então, é muito que você vê
que a pessoa não se conforma mais com o paladar original da fruta. E aí tem outra arte, que quem faz a salada não pode botar aquela laranja azeda, né? É lógico, não? E tem uma arte que é anterior a todas elas, que é saber escolher a fruta, né? Claro, é aí que você ganha, no meu caso, é aí que a gente ganha nossos clientes, os clientes que vêm com diabetes, que querem tratar do diabetes, é aí que a gente ganha a criança, é aí que a gente ganha, porque você soube preparar, você escolheu o açúcar da fruta no ponto certo. E aí você consegue fazer um trabalho que seduz, né? Porque tudo é sedução, né? Tudo é sedução. É sedução, né? Então, tem que ter o trabalho da sedução. Senão, se você chegar lá para uma pessoa, para uma criança que está acostumada a comer açúcar, que ela está obesa, que ela está comendo chandelle e paçoca da Nestlé, mora numa comunidade, Caramba. ensinar ela a parar de comer açúcar. Esse é o grande desafio do Brasil no momento. É o grande desafio. A gente está sendo, o que é assustador dessa matéria que eu falei, é que esses hábitos estão sendo levados de forma capilarizada para as camadas mais pobres da sociedade brasileira. Bom, eu também acho que a gente tem que já priorizar os últimos acordes, porque eu quero dizer mais. Então, por que eu falei todo esse pródromo, né, envolvendo a fruta seca, que é algo tão saudável, né, e tão maravilhoso? Ou seja, a fruta seca é o melhor açúcar que você pode usar para fazer um doce. Ponto. É a fruta seca. Ela dá liga, ela dá sabor. A tâmara, quem discute a tâmara? A tâmara é coisa do outro mundo, né? É uma coisa deliciosa a tâmara. Mas, assim, saber usar também, não exagerar. Daí, os outros todos são decorrentes disso. Eu digo assim, a estévia é o xilitol. Use da maneira apenas para corrigir aquela manga que está sem gosto. Você já viu manga sem gosto? Sim. Quando a gente não sabe escolher e está muito fora de época. Não, e às vezes a gente escolhe bem. A gente fala, a manga tome, por exemplo, eu tenho horror à manga tome. Às vezes vem sem gosto mesmo. Não gosto de nada. Aí você está ali, pô, tem que fazer o doce. Aí você joga um pouquinho de xilitol, não é nem para adoçar, é para deixar aquele sabor, para a pessoa sentir aqueles fitoquímicos, sentir aquelas vitaminas, elas são mais presentes. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser muito equilibrado. A outra questão, e é muito importante, que vale a pena a gente, pelo menos, pincelar aqui, é a situação da microbiota intestinal. Aí que o bicho pega. Por quê? Quem controla as nossas vidas são as nossas bactérias intestinais. Quem vai dizer para a gente que a gente vai querer comer esse ou aquele alimento são as bactérias intestinais. Se você tem vontade de comer carne, é porque a bactéria intestinal está pedindo. Se você quer comer um bicho podre, um cadáver morto, que nem um urubu, é porque as bactérias intestinais estão pedindo aquele alimento. Você tem bactérias para digerir aquele bicho morto que o urubu come. Então você vai digerir porque você tem aquela bactéria. Você tem a bactéria para digerir a carne e você tem a bactéria para digerir o açúcar. E o pior, a pior das combinações e a das mais comuns, que é o açúcar com laticínio. Quando você mistura leite com açúcar, e das misturas a mais terrível é o doce de leite, né? Doce de leite. Eu sou filho de gaúcho e toda a minha corrupção na infância, se eu era para ser corrompido por alguma coisa, para fazer algo bem, para estudar, a recompensa era doce de leite, né? E o pudim de leite condensado, né? Assim, aí daí você tem o brigadeiro, né? Todas essas misturas de laticínio com açúcar. Eu espero que muita gente ouça essa informação, saiba disso. Uma colher de doce de leite, uma colher de pudim de leite condensado, um brigadeiro, só um, é capaz de mudar por completo, de uma vez só, em algumas horas, ele muda por completo a sua microbiota intestinal. Caramba!
Se você estava comendo frutas, se você estava tomando suco verde, se você estava numa dieta bem saudável, vegana, vegetariana, e comeu, vou comer só um chocolate que você coma, isso altera por completo a microbiota intestinal. Quando eu falo para o paciente, é igual aqueles joguinhos que a gente brinca na infância, né? Que você joga um dado, você está quase no final, aí diz assim, volte para o início. Ai, sim, jogo da vida. Você volta para a primeira casa. Ai, sim. Você perde todo o trabalho de semanas comendo um brigadeiro, uma colher de leite. Por quê? As bactérias, elas ficam, no momento que você tem, vamos usar a canetinha de novo aqui, no momento que você tem a bactéria, você tem a bactéria que vai fazer essa estrutura, vamos dizer assim, uma análise da microbiota intestinal, você tem tantos por cento dessa bactéria, você tem tantos por cento dessa outra aqui. Hoje existe um exame, eu peço aqui no consultório, é o exame do microbioma intestinal. Então, você consegue, nesse exame, detectar que a pessoa tem essa porcentagem de bactéria no intestino. E o certo é estar com essas bactérias bem equilibradas. Aí você começa a fazer uma alimentação baseada em plantas. Vamos dizer que essa pessoa, no passar do tempo, ela passa a ficar com essa estrutura. Ela muda, fica com mais bactérias, consomem um alimento, não é pela cor, não é que ela vai consumir, mas você aumenta esses dois tipos de bactérias e essa bactéria que seria provavelmente a bactéria que consome laticínio e açúcar, ela fica totalmente diminuída. Mas ela não é eliminada. Ela vai continuar ali porque ela é uma marca biológica da sua existência. Essa bactéria, ela está aqui desde que você começou a amamentar com a sua mãe. Ela tem a ver com o leite materno, tem a ver com tudo. E ela fica. No momento que você come, está fazendo uma dieta super adequada, e come um doce de leite, isso aqui vai acontecer. Você volta para essa situação. Ainda volta para uma situação piorada. Então você passa, e eu explico para os meus pacientes, para eles entenderem. Porque logo depois que ele passa por essa situação, ele fica louco para comer mais laticínio e mais açúcar. Ele fica louco para comer brigadeiro. Ele dá, é uma recaída. E para comer tudo mais, né? Para comer queijo, para comer pão com manteiga e queijo, café com leite. Então, eu lembro que a Ana Branco falava isso. Ela dizia uma coisa muito séria, que eu gostava muito às vezes ela parecia radical quando falava. Aliás, ela era a própria radicalidade, né? E ela dizia, ou é barro ou é tijolo. E aqui está explicado. Ou você é barro ou é tijolo. Você que escolhe. Não adianta ficar transitando entre os dois mundos, porque as bactérias intestinais, elas não te deixam mentir. Você comeu aquele... eu comi só um pouquinho. Tá bom, você mudou tudo. Esse pouquinho que você comeu mudou a distribuição de bactérias na microbiota e você vai ter muito mais tendência a querer comer aquele alimento de novo. O que cura isso? Aí tem cura para isso? Tem. Né? A cura é você tomar logo 3 copos de suco verde no dia. Logo no momento seguinte, você vai aí, prepara 3 copões de suco verde de 2 em 2 horas e manda ver no suco verde. Porque aí o suco verde também tem essa característica muito positiva. Ele é capaz de, e como ele é líquido e ele é muito persuasivo, né? Ele vai entrando nas vilosidades intestinais. Então, ele ajuda a redesenhar a microbiota novamente. Mas eu acho que não vale a pena você ficar brincando com isso. Você tem que ter sempre um jogo, né? A gente joga, né? Você comendo um figo, você vai mudar a microbiota. Você comendo uma manga, você vai mudar a microbiota. Você comendo uma laranja, você vai mudar. Então, você está numa época de fruta tal, coma bastante dessa fruta, porque a sua microbiota irá produzir imunoglobulina.
fundamentais para a resistência a doenças daquela época, daquela fruta e por conta das bactérias. Genial isso. É genial, a natureza é linda, né? Então, é todo um jogo que se você começa a compreender esse jogo, você começa a ter mais responsabilidade com essa escolha dos açúcares, das frutas e dessas outras coisas. Esse é mais ou menos um resumo, porque é um tema muito gigantesco. Cada vez mais tem revelações da bancada de experimentação. Já não é uma questão de especulação. Isso aí já é gente trazendo resultados de estudos feitos em universidades e publicados em revistas de alto interesse científico. Não é um assunto que sai naquela publicação ali do fim de semana. É publicação acadêmica, científica, por exemplo, tem uma revista agora, só uma revista, que começou em 2010. A primeira edição dela está no 4º ano. Essa revista se chama Gut Microbes. Gut Microbes. O nome da revista é Micróbios Intestinais. Você imagina uma revista científica que é especializada em publicar artigos que envolvem micróbios intestinais. Não é nem micróbio da pele ou do cabelo, é micróbio intestinal. Tal a importância que isso tem atualmente e vai continuar tendo, vai perpetuar a importância disso na medicina nos próximos anos. Tudo vai passar pela bactéria intestinal e os doces, Juliano, os doces coloridos, as frutas, os doces vivos, a nossa capacidade de mudar a culinária, de fazer com que uma criança tenha prazer de comer uma... Eu vou te convidar... Você está me ouvindo aí? Tá, né? Estou ouvindo tudo, atentamente. Eu quero convidar você e todo mundo, né? Eu tenho 200 pés de jamelão, plantados no meu sítio. Que delícia. No momento que eu tiver a primeira colheita de jamelão, eu aprendi, não fui autodidata. Eu desenvolvi uma geleia de jamelão, que ela é o jamelão desidratado no sol. Não pode ser uma desidratação qualquer, tem que ser um desidratador que amplifica a luz do sol. É quase que um cozimento. Ele é luz do sol aquecendo aquilo. Olha, o sabor que essa geleia de jamelão tem é para deixar qualquer comedor de açúcar extasiado. Eu só acredito... Provando. Você sabe que eu respeito muito você, né? Mas... Não, eu acredito que quando essa geleia de jambolão ganhar o interesse... Primeiro, eu não conheço uma geleia com sabor mais delicioso do que essa geleia. Você pode botar aí no páreo geleia de amora, geleia de fruta vermelha, geleia de morango, de pêssego, de uva, do que for. Não existe geleia com sabor. E você faz com a polpa do jambolão, né? Então, ela fica com aquela polpa. É um sabor exótico, delicioso. E ela, acredite se quiser, ela baixa a glicemia. O jambolão reduz a glicose. Olha isso. Não, eu não tenho dúvida. Por isso que eu plantei 200 pés de jambolão. E quero plantar mais, porque é uma fruta que vai produzir uma geleia que eu não quero nem fazer propaganda dela, que ela é boa para o diabetes. Não quero. Eu quero fazer propaganda da melhor geleia do mundo. A geleia é imbatível em sabor. Não tem algo igual, né? Uau! Vou ter que experimentar essa geleia aí, cara. Olha, tem muito mais, viu? Tem muito mais. O Ernest Gut visitou meu sítio e eu ainda não consegui. Eu estou para conseguir agora as mudas de cambuci. O cambuci, eu quero fazer experimento de geleia também. O cambuci é uma fruta da floresta, da Mata Atlântica. E tem muitas outras frutas que a gente pode fazer a geleia desidratada. Então, acredito que seja uma boa conversa para a gente ter de novo, Juliana. Acho que a gente pode ter uma segunda conversa. E nessa conversa eu pretendo trazer algumas geleias prontas e mostrar. Legal, combinado. Não é uma boa?
Acho ótimo, acho ótimo. E afinal de contas, lugar de médico é na cozinha. E como? Bom, a gente está mais ou menos no fim, Juliana. Até Sim, porque eu tenho que levar minha filha para a para rodoviária. rodoviária. Ela vai voltar para o Rio de Janeiro hoje. Sim. É, Ah. Então, o que eu quero dizer? O que eu ia dizer mesmo? E a gente vai ter um outro Não, encontro com não. geleias. Eu quero falar um pouco mais sobre o meu trabalho no sítio Nirvananda, né? O sítio Nirvananda, ele tem 60 hectares, eu tenho 40 hectares de floresta, eu tenho 14 nascentes bombando água fresca Que da lindo. floresta e estou plantando agrofloresta nos 20 hectares que eram de braquiária, que eram pasto para gado. Aí o que eu estou modificando? E o Ernst Goethe esteve no meu sítio, eu fiz o curso com ele, depois eu conto essa história. Mas assim, esse sítio ele vai ter a pousada que eu estou construindo, eu estou em fase final da construção, ela vai ser integrada, uma cozinha integrada com um salão. É uma pousada toda voltada para o ensino da culinária. Tá? Você vai estar lá o tempo inteiro, a reedição da Oficina da Semente na Lapa, né? Só que agora numa Em grande versão estilo um grande agroflorestal. estilo, um grande estilo. Então eu quero falar um pouco mais disso, porque só esse assunto eu acho que ele. E eu quero, Juliana, que você vá dar um curso lá. Eu quero que você seja uma das primeiras a fazer um curso, o curso da Juliana na pousada no sítio Nirvananda. Leva Vai as ser uma pessoas, alegria. elas passam 5 dias com você num ambiente de floresta, num ambiente de mata. Por que eu acho que isso vai ser importante? Porque as pessoas realmente precisam sair do ambiente urbano, sair do ambiente de luz artificial, sair do ambiente de água com cloro, entrar no ambiente orgânico, de mata, de floresta, de água pura. E, junto com tudo isso, você tem uma cozinha fascinante, onde você tem todas as facas, onde você tem todos os processadores, onde você tem desidratador, onde você tem toda uma cozinha pronta para, integradamente com um salão, você fazer um trabalho de mudança de hábito de vida, de mudança de culinária. Amei. Você é Tô uma das primeiras dentro. convidadas. Não, precisamos, né? Você faz parte, né, Juliana? Como a gente começou falando aqui, você faz parte dessa história, né? A gente estava junto lá na Lapa. Eu tive tantos visitantes ilustres na época. O Oberon, o querido O Oberon. Verão, O né? Oberon entrou lá, formou um menino, acho que tinha uns 19 anos quando ele foi lá. Menino. Estava naquela fase áurea de vivendo de luz, né? Entrou lá, nossa, ele curtiu demais, olha. Muita gente boa passou por lá, viu? Na oficina da semente. Ai, verdade. Foi muito bom. Ô, Foi coisa muito bom. boa, né? Ainda bem que a gente viveu isso, né, cara? Tipo de coisa que a gente nunca mais vai ver mais. E que É bom, isso aí. né? Que bom que a gente viveu. E agora tem tanta coisa boa ainda pra gente viver, né? Que eu vou ir. Temos, Vou ir temos. sim. Hoje atendi uma paciente aqui de Portugal, que faz uma alimentação já muito equilibrada. Uma paciente linda, coisa linda, com 84 anos. Uma moça, uma mocinha. Olha, É incrível, gente. Eu vejo muita coisa aqui no consultório. Eu falei, mas querida, você veio fazer consulta comigo para quê? Você veio me ensinar. Eu que estou aqui para aprender com você. tá. Eu quero chegar aos 84 anos com essa lindeza toda, com essa saúde toda. É claro que ela tinha umas coisinhas para acertar, que é óbvio, né? A gente sempre acerta alguma coisa, mas olha, é para acreditar mesmo, tá? Quem estiver ouvindo isso é para acreditar. É você que escolhe, a escolha é sua, é você que vai ter saúde por longos anos, ou você que vai escolher a doença. Você escolhe na hora que você vai para a cozinha. Essa é a É, a gente grande, escolhe o que que a gente alimenta, né, cara? E é a estamos grande aqui, sorte. né, para compartilhar receitas, experiências, ideias, para inspirar. É isso Inspirar é o mesmo. que a gente pode fazer, né, meu? É isso mesmo. Olha, gratidão enorme, meu amigo, por te ver. Eu fico muito feliz de saber que em breve eu vou te dar um abraço Que bom. e a gente vai estar junto.
né? Gratidão, a gente vai deixar aqui todos os seus contatos, né? Para quem quiser poder te acessar. Né? Claro. E Poxa, aí, Juliana. eu vou mostrar de novo o livro mais recente do Alberto, que eu tenho. Cirurgia V. Depois eu também quero ajudar você também explicar. A gente está gravando um podcast, então daqui a pouco sai o podcast. A gente grava aqui, eu e a Glaucia Albertoni, que a Glaucia é a nutricionista que trabalha comigo aqui no consultório em Sorocaba. E eu também tenho o programa Conexão Hipócrates, que eu dei uma paradinha no Conexão Hipócrates, que ele vai recomeçar redesenhado agora. É um programa bem legal, onde eu tenho esse canal mais constante de comunicação com o público, né? Ai, que bom, que bom, que bom. Sempre maravilhoso saber. Eu vou seguir também, né? Porque é sempre muito bom te ouvir, sabe, Alberto? Você, além de ter muito conhecimento, você é muito didático. Você tem paixão por ensinar, isso é muito maravilhoso. Então, muita gente. Aquela palavra mágica, né, Juliana? Eu acho que tudo é amor, porque a gente só vai atrás das coisas na vida, e mesmo as coisas mais difíceis, enfrentando as maiores dificuldades e os inimigos mais poderosos, tendo o amor no coração, que é a coragem, né? A coragem é o core. Agir com o coração. Coração, né? É você ter, você jogar a tua emoção, o teu amor, o teu sentimento de família humana e jogar isso com coragem. Eu acho que é o que complementa essa nossa fala hoje. Lembrar essa história que a gente vem fazendo, essa trajetória da gente, a gente tem que ter muita coragem, né? E são os amigos como você que ajudam a gente a ficar de mãos dadas e segurar os momentos difíceis. Mas a gente precisa se unir mais, Juliana. Eu a gente acho. precisa se organizar mais. Os caras da Nestlé estão levando o Chandelle lá na portinha das pessoas, na favelinha, na comunidade, lá na Amazônia. Acredita? Eles estão levando em comunidade ribeirinha da Amazônia. Então a gente tem que Vi os vídeos, cara. A gente precisa se organizar para fazer isso chegar mais longe, né? Eu tenho uma frase que diz assim: os do mal se organizam muito bem. E os o mal do bem, é muito organizado, né? Como é que é a segunda fase? Os do mal se organizam muito bem e os do bem se organizam muito mal. Exato. Então, temos que se organizar, temos que se unir, a gente tem que dar as mãos, a gente tem que colaborar um com o outro. Isso é fundamental. E eu estou muito feliz de começar o ano fazendo exatamente isso com você aqui agora. Tá? Isso é muito bom. Vamos ser do bem, muito bem organizados. Yes! Vamos nos organizar. Essa pousada vai ser um lugar para isso. Eu espero muito. Eu vou adorar ir lá. Um dia fazer uma reunião, chamar pessoas que estão na área, para fazer ali uns dias de vivência, para a gente estabelecer estratégias e trabalhar em diversos lugares ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Várias pessoas atuando. Acho que esse é o caminho. Vamos, que passa rápido essa tal de vida, né? Vamos que vamos. Querido, um grande abraço. Beijo grande. Muito feliz mesmo de estar aqui começando o ano com você, sabe? Acho que 2020 promete, cara. 2020 é nosso. Tudo de bom para o público que estiver assistindo. Muito obrigado pela atenção. Compartilhem esse vídeo, passem essa informação adiante. Vai ser um grande prazer recebê-los aqui também em todas as nossas linhas de atendimento, tá bom? Beijo grande, Alberto. Gratidão.